Boa tarde a todos. Boa tarde. Falar com intensidade para ver se ninguém dorme, né? Porque depois do almoço desse aí, dependendo do que eu falar, o pessoal vai dormir, né? Espero que ninguém durma, né? Primeiramente eu quero agradecer o convite do Fabrício, né? Que deu a oportunidade de estar aqui, apresentar algo que seja valioso, que possa de alguma forma inspirá-los. Acho que é muito importante, eu sempre falo para a minha equipe, e nas minhas conversas com os amigos, eu sempre falo o seguinte: conceitual, todos nós temos acesso. Tudo. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu e é cansado de ouvir. Foco, dedicação, determinação, todo mundo sabe. Mas o que leva a pessoa a ter foco? O que leva a pessoa a ter determinação? O que leva a pessoa a ter um propósito? O que faz a pessoa? Então, eu vou contar aqui para vocês hoje algumas histórias que é um pedaço da minha vida. Que é de 1990 até 94. Por que isso? Porque foi uma mudança muito brusca na minha vida. Foi um cataclisma. E nessas histórias, espero que possa contribuir para vocês e inspirar vocês na vida de vocês. Mais do que falar para vocês o que tem que ser feito, é fazer vocês refletir do que é preciso ser feito. Ok? Vamos lá. Alguém já viu essas letras, né? O que tem a ver essas letras? Isso aqui, ó, o alfabeto japonês é composto de 3 alfabetos. Isso aqui é o kanji. Vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai escrever árvore, escrever dinheiro. Usa simplesmente um kanji desse aqui. Na vida da gente, pontualmente, nós nos deparamos com situações, aparece uma tela toda obscura. Um cenário escuro. Como foi ano passado, a pandemia. O que fazer quando nos deparamos com dificuldades? O que fazer e que atitude e que escolhas temos que fazer quando nos deparamos com desafios? Foi o que aconteceu comigo em 1990. Só para contextualizar, a maioria de vocês, tem uma parte aqui que tem cabelo branco aqui, né, que eu vi, que acho que é contemporâneo meu. Em 1989, nós éramos da era Collor. Nós estávamos uma inflação. Eu trabalhava no Bradesco à noite, estudava durante o dia. Eu ganhava, depois de 8 meses no Bradesco, mais no overnight. Quem não sabe, overnight é uma aplicação que era diária. Eu ganhava mais no overnight do que como salário. Então nós vivíamos uma época de hiperinflação no Brasil. Meu pai era agricultor, tinha uma pequena propriedade em Minas, e ele vinha de uma dificuldade já de alguns anos de agricultura. Eu queria muito passar em medicina. E só havia uma chance para mim, federal. Meu pai não tinha condições, e mesmo porque naquela época não havia FIES, não havia financiamento, né? ProUni. Então, eu só servia para mim fazer a federal. Eu entrei na escola com 7 para 8 anos, então já entrei um ano atrasado, porque eu faço aniversário em novembro. E aí, eu já estava com o 3º ano de cursinho, e eu sempre fui um cara muito reflexivo. Eu sempre ficava pensando, meu pai não estava numa situação financeira difícil, e eu estava com 21 anos. Eu falei, puxa vida, se eu passar em medicina agora, 6 anos de medicina, 27. 2 anos se eu passar na residência, 29. 3 anos de especialização, 32. Mais uns 10 de experiência, 42 anos para me ganhar dinheiro. Isso aqui não é vida, não. Não dá para acontecer, não vou fazer isso tudo, não vou estudar. Aí, um belo dia, um primo meu ligou para mim e falou assim, vamos para o Japão, no movimento Decassegue. Isso era março de 1990. Vou para o Japão fazer o quê? Trabalhar lá na Toyota. Ué, rapaz, é uma boa ideia. Eu comecei a mexer a documentação, eram agências de turismo que contratavam os brasileiros. Meu pai já estava numa condição financeira, ele já tinha parado de plantar soja lá em Minas, e só estava com a área. E ele tinha uma dívida, equivalente a 60 bezerros. E para que eu pudesse ir para o Japão, eu peguei o meu acerto, pedi para que o meu gerente mandasse eu embora do Bradesco, eu recebi $500. $500 naquela época era dinheiro de 5 bezerros.
me custou 40 bezerros o financiamento. A empresa lá do Japão mandava o dinheiro e a gente pagava em 6 parcelas. Aí apareceu, em 1990, esses desafios, oportunidade de mudança. Um cara que queria fazer medicina, de repente, falou assim, eu vou para o outro lado do mundo. Eu não sabia falar pai e mãe em japonês. Por quê? Meu pai, até os 8 anos, não falava português. Então ele sofreu muito bullying. E por ter sofrido muito bullying, o que ele fez? Não falava japonês conosco. Eu sabia talher, comida, alguma coisa, mas conversar em japonês, eu não sabia nem o que era pai e mãe. Nada. Resolvemos ir para o Japão. Como o grupo eram 22 brasileiros, eu acreditava que nós iríamos para o mesmo lugar, para todo mundo, 22 brasileiros. Só que chegou lá em Tóquio, já separou um rapaz que foi para Osaka. E chegou em Nagoya, que é a terceira maior cidade do Japão, separaram todas as famílias. Eu e meu primo foi para uma empresa, tinha outra família de 5, só 5 pessoas que eu vi. Eu fui para trabalhar na Toyokin, que é daquelas empilhadeiras. Toyota Motors Corporation Lifting, Lifting é aquela empilhadeira. E eu fui trabalhar depois, sabe aonde? No grupo NGK Velas, velas de ignição. Não tinha nada a ver. Serviço pesado, serviço terrível. Aí, olha só o que acontece na nossa vida. Eu mostrei aquela primeira tela, que era o kanji. Cheguei na empresa, aqui eu estudando. Durante os 4 anos, só para contextualizar, eu estudei todos os dias, e só vivia japonês. Todos os dias eu estudei japonês. 4 anos. Então, na nossa vida, a gente tem sempre um princípio de alfabetização. E para que a gente alfabetiza? Para que a gente estuda? Para comunicar. Então, o princípio principal de qualquer ser humano é comunicar. E eu vou contar uma passagem para vocês. Na segunda semana, trabalhando feito um animal, serviço pesado, lixadeira, empilhadeira, tudo manual. O serviço era manual. Era um final de tarde, estava eu e um chinês que chamava Zhou Shi. Era um engenheiro chinês que estava fazendo um intercâmbio nessa empresa. Chega o cara com uma empilhadeira, com os suportes de andaime. E tinha uma, tamanho dessa mesa, um pouco maior que aquela mesa, uma balança eletrônica. E aí ele chegou perto dessa balança e colocou aquelas peças. E ele falou para mim, Morisuki-san, omae wa iskeru wa nobote kudasai. Tatewaku wa shite kudasai. O que esse cara falou? E ele falou bravo. A hora que ele falou e eu não entendi, eu congelei. Congelei. E quando você congela, o que acontece? Você não raciocina, ué. Não tem como raciocinar. E quanto ele mais falava, mais eu ficava aflito. Aí ele falou, omae wa nani kageru wa? Uera no meteu wa? Você imagina um japonês gritando. E foi desse jeito. Eu congelei, fiquei mais assustado. O que aconteceu? Aí, o chinês, prontamente, ele entendia japonês, né? Ele subiu lá em cima, porque era para subir, segurar as peças. Ele saía, né? Pesava a peça com a pessoa. Depois a gente pesava, subtraía só o peso da pessoa. Era para pesar. Mas o congelamento, a situação era tão crítica, né? Eu falei, pô, mas você não presta não, hein? Foi aonde eu fiz. Vou fazer a alfabetização inversa. Comprei o livro de escrita do 1º ao 6º ano. Eu fiz até o 5º, autodidata, sozinho. E eu vou aprender. Com 2 anos eu aprendi. Básico, depois eu comprei um dicionário de japonês para inglês e foi onde eu desenvolvi. Mas para que você precisa... Quanto mais você comunica, melhor é a tua vida, né? Eu era muito dedicado, muito trabalhador e a coisa começou a desenvolver. Então, para que a vida tem isso aqui? Ó? Eu tinha o quê? Objetivo, dedicação e foco. Para que a gente se dedica e para que a gente sai de um lugar e vai para o outro lado do mundo? Eu fui em busca de quê? De um sonho. Todos nós temos sonho. Todos nós temos desejos. Às vezes é desejo, às vezes é sonho. Mas quanto custa o teu sonho? Você sabe? Aí eu comecei a parar para pensar. Como é que eu vou chegar? E olha que louco.
Olha que louco o que é na vida da gente. O meu propósito no início foi fazer o quê? Ganhar dinheiro. Eu tinha 21 anos, falei, eu vou ganhar dinheiro. Então eu não saía para lugar nenhum. Só trabalhava, sábado, domingo, feriado. No ano de 90, eu fui em 90. Em 91 eu folguei 42 dias. 42 dias no ano, ou seja, eu trabalhei, são 57 semanas, trabalhei 15 domingos no ano, todos os sábados, todos os feriados. Média de 120 horas extra. Para vocês terem uma ideia, a carga horária no Japão é 42 horas extra. Então eu trabalhava 4 horas extra por dia, mais alguns sábados. Então eu não tinha tempo para gastar, só tinha tempo para ganhar. Era foco. Eu tinha um propósito, vou guardar dinheiro. Então, mas aí, qual é o parâmetro que a gente quer? O que eu vou comprar com isso? O que eu vou fazer com o dinheiro? Isso é a maior dificuldade para a gente. Porque muita gente, no dia a dia, a gente conversa com pessoas que ganham dinheiro e é muito difícil saber aplicá-lo. Não é fácil. E eu fui para o Japão no início com a seguinte intenção: vou ficar 2 anos, vou ganhar um dinheiro, vou para São Paulo, e aí eu já tinha mudado até a ideia. Eu vou fazer Getúlio Vargas, vou fazer economia, eu gosto muito de números. Você quer ver uma coisa? Eu vou trabalhar, eu vou ser um executivo um dia. Lá no Japão pensei isso. Mas a vida é cheia de surpresas, né? Eu fui para ficar 2 e acabei ficando 4. Mas, de repente, meu pai estava aqui no Brasil com uma propriedade que ele não tinha mais condições de, como eu disse para vocês, com uma dívida. O que eu fiz? Eu paguei essa dívida do meu pai nos 6 primeiros meses e a minha dívida. Aí meu pai estava com uma fazenda de 240 hectares, formada, arrendando. Naquela época, em 1990, arrendava-se a 2% ao mês para bezerro. Ou seja, você ficava com 24%. Meu pai colocou 700 garrotes. E, ao final, ficaria com 20%. Eu falei, o seguinte, meu cunhado falou assim, compra os bezerros, vende o bezerro para o Edil. Aí eu fui comprando e dei mais 30% para o meu pai. Então eu resolvi um problema para mim e para o meu pai, para a família. E eu comecei a falar assim, eu vou comprar bezerro. Só que aí é que está. Essas contas a gente não faz no nosso dia a dia. Quanto custa cada minuto da vida de vocês? Porque a gente acha que a gente vai viver eternamente. E que o tempo não passa. E a gente para de pensar assim, quanto custa cada dia do meu trabalho? Eu não sabia quanto custava, não. Eu não fazia conta de quanto custava ou quanto valia o meu dia. Eu fazia quanto valia cada minuto. Porque assim, você tem um propósito? Tem. Qual que era o propósito? Quanto custa esse seu sonho? Eu já ouvi falar, muita gente falar assim, um dia, né, um cara falou assim para mim, sabe qual que é o meu sonho, Edil? Qual é? Falei, eu quero ir lá para o Vale do Araguaia, montar lá 10 chalés e morar na beira do rio Araguaia. Falei, legal, hein? Eu adoro pescar e eu vou juntar um útil ao agradável. Pois bem, que legal, falei assim, quanto custa? Eu não sei. Mas como que você vai realizar se você não sabe nem quanto custa? Quanto custa um milheiro de tijolo? Não sei. Ah, então você não tem sonho, você tem desejo. Isso é fantasia. Se você não sabe quanto custa. Quanto custa? Todo casal, quando casa, a mulher sonha o quê? Uma casa legal. O homem gosta de carro. Uma criança quer o quê? Então também depende. Cada estágio da nossa vida a gente tem um sonho. O que difere uma criança de um adulto é o valor dos seus brinquedos. Todos nós temos sonhos. Se você não tem sonhos, você pode largar a mão de trabalhar, vai ser eremita, qualquer outra coisa. Mas você está no mercado de trabalho, você quer trabalhar, você tem que ter um propósito, você tem que ter um sonho para realizar. Tem um detalhe. Cada um de vocês não trabalham para a IMEV. Ou vocês acham que vocês trabalham para a IMEV? Vocês trabalham para vocês. Então vocês trabalham com a IMEV em prol do desejos e sonhos de vocês. Porque a partir do momento que a IMEV fica um mês sem pagar vocês, então vocês não trabalham para a IMEV. Vocês trabalham para a IMEV, eu trabalho 6 meses de graça. Porque essa minha empresa deu tudo. Quantas pessoas têm esse desprendimento e essa vontade de falar assim, eu devo? Gratidão é uma coisa muito profunda. Está muito banalizada a palavra, eu sou grato. Será que você é grato mesmo?
no Japão tem gratidão muito em relação ao trabalho, porque no Japão o primeiro valor do Japão é o trabalho, depois é a família. Porque no Japão fala o seguinte: se você tem o trabalho, você pode ter uma esposa. Se você tem o trabalho, você pode dar o sustento para sua família. Se você tem o trabalho, você pode comprar um carro. Se você tem o trabalho, você pode pagar o estudo. Então, o trabalho é o maior valor para o cidadão japonês, não é a família. Porque sem o trabalho não tem dignidade para ter a família. Então, no Japão, se você mudar 2 vezes de emprego, você não tem mais carreira, esquece. Você é um cara que não tem foco, não se dedica, então você não é um profissional qualificado. Se você tem essa percepção de mudar 2, 3 empregos, no Japão não tem valor. No Ocidente, é uma condição muito diferente disso. Quanto custa o meu sonho? Custava. Certo dia, olha só, isso é o que eu ganhava líquido, em 1991. $100 por dia líquido. Só que $100 em 1991 era o dinheiro de um bezerro. $100 é uma bicicleta. $100 era uma calça jeans. Aqui eu esqueci de colocar. Um dia de trabalho era 222 latas de cerveja. Para que eu fiz isso? Porque era o parâmetro. Eu nunca tive uma bicicleta do Japão. Tive 4, cada ano eu peguei tudo do lixão. Bicicleta eu nunca comprei. Cerveja eu não bebo. Bebia só água. E aí, por que eu fiz essa conta? Então, a minha parâmetro passou, depois que surgiu essa ideia, que meu cunhado lá no começo de 91, falou assim: compra os bezerros. Então eu falei: vou comprar bezerro. E começou a formatar na minha cabeça um sonho. Falou: você quer saber da coisa? Eu vou ser fazendeiro. Eu vim da terra, nasci no sítio, eu vou aí comprar gado. Vou comprar tudo em bezerro. Um dia um bezerro. Beleza. Aí, isso eu estava essa conta de bezerro, na verdade, ela não veio no 91, ela veio em 90, porque eu fui para lá em junho, julho, 60 dias. O refeitório era uma mesa, várias mesas assim, né? Sentavam ambos os lados. O refeitório tinha 6 geladeiras. Geladeira não, 6 máquinas automáticas. 2 de café, 2 de café, 2 de refrigerante e 2 de cigarro. O refrigerante vinha num copo desse tamanho aqui, ó. 40 centavos de dólar. Era subsidiado. Só que na mesa havia chá gelado no verão e chá quente no inverno, gratuito. Então, 40 centavos de dólar, eu fiz a seguinte conta: 300 dias vezes 40 centavos era um bezerro. Mais de um bezerro, 120, puta merda, 250 dias de trabalho dá um bezerro. Eu não bebo mais refrigerante, não vou pagar. Eu ganhava, na ocasião, eu ganhava $8 por hora. Vão dar 5% da minha hora trabalhada. Mas eu cheguei ganhando 8 na época, mas eu cheguei a ganhar 19. Então era 2% de 19. 2%,2, né? 2,1% de uma hora. Se um cara ganha no Brasil, vamos fazer uma conta simples. Se o cara ganha R$150 por R$100 por dia, trabalhando 10 horas por dia, ele vai ganhar R$3.000 no mês, certo? 30 dias. Se ele trabalha ganhando R$100, ele ganha R$10 por hora. Se ele economizou 5%, ele economizou quanto? 50 centavos de reais. É isso que eu economizava. Na proporção de quem ganha no Brasil. Eu ganhava $3.000. Bruto. Eu ganhava, então, 2.500 líquidos, mais ou menos. Então, a partir daquele dia, eu falei assim: vou comprar bezerro. Nós tínhamos, a empresa era 100 pessoas, é pequena a empresa. Mas nos finais de semana, no domingo, a gente saía, porque no Japão, domingo é o dia de maior movimento comercial. A cidade que eu morava era Nagoya, 3 milhões de habitantes, 2,5, não sei se tem 3 milhões hoje, mas perto de 3 milhões de habitantes. Uma cidade industrial, onde fica, é o estado onde fica 7 fábricas da Toyota. Aí, no domingo, a gente saía de manhã, um grupo de 7, 8 brasileiros. Ô, nós vamos para o centro. E eu adorava, sempre adorei eletrônico. Chegávamos lá no centro, de ônibus circular, custava $1. $1. Eu só levava moeda, para não gastar. Chegava lá, falava assim: bom, que hora que nós vamos embora? 5 horas. 5 horas nós vamos embora. Beleza, 5 horas. Ficava lá, chegava às 10, ficava andando até às 5 horas.
Chegava às 5 horas, eu nunca voltei de ônibus. Voltava a pé. 6 quilômetros, 55 minutos. Eu cansei de marcar. 55 minutos andando. Para economizar $1. Pô. Mas eu não falava isso para os colegas. Eu não incentivava ninguém a fazer isso. Era minha escolha. E eu não estou aqui para falar para vocês, façam isso. Não. Ninguém tem que fazer nada nessa vida. Tem que fazer aquilo que se sente bem. Tem que internalizar o que faz sentido. Aquilo fazia sentido para mim. Meu pai sempre foi um cara super caridoso. Minha mãe sempre me ensinou para juntar. E eu era desde os 7 anos. Nasci com aquilo. Economizar, economizar. Sempre tive poupança. Então, o que eu fazia? Eu deixava uma reserva, que era $3.000 naquela época, para mim vir embora, caso eu burlei o sistema de saúde, porque no Japão, todo estrangeiro é obrigado a ter um plano de saúde, por exemplo. Eu não pagava, porque na empresa havia um seguro contra acidentes. E todos os carros no Japão têm seguro contra acidentes também. Então, eu falo assim, ó, se você ficar doente, você embarca, vai embora para o Brasil. Não precisa pagar plano, não. Mas isso era a orientação do próprio pessoal do administrativo. Era jovem, 21, 22 anos, 21 anos, né? Eu fiquei lá 4 anos. Então, eu juntava dinheiro de todo jeito. Então, esse era o meu parâmetro. Um dia, um bezerro. Um dia, um bezerro. E quando foi 91, quanto mais eu juntava, mais eu queria guardar. Eu peso 88 quilos. Então, ainda não estou obeso. Estou um pouquinho acima do peso. Eu pesei 60 quilos. Vocês imaginam eu 28 quilos mais magro. Eu uso 42 e chego a usar calça com 38. Eu passei fome para me juntar dinheiro. Eu não passei privação. Passar fome é a condição que você quer, ou seja, você deixa de comer. É um negócio meio duro. A pessoa fala, ah, não, você não passou fome, não, porque você tinha dinheiro. Não, eu passei fome sim. Não passei só privação. Privação é quando você não tem condições de comprar, não, eu passei fome porque eu quis passar fome. Eu não queria comprar mais comida, porque a comida que vinha era pouca. Eu não pedia outra comida. Trabalhava feito um animal, tinha que emagrecer. Aí, quando você tem objetivos, e você é muito focado, e você é muito... Acontece o que na vida da gente? Pontualmente. Acontece isso. Você é focado, você está no mercado, você tem o quê? Oportunidades. Aí aparece uma proposta de trabalho. Foi o que aconteceu comigo. A empresa tinha lá um sistema manual, logo que nós chegamos, e ela copiou um sistema alemão. O que era o trabalho meu? Era um tanque de 6,5 metros de comprimento, 1,5 metro de fundura, 1,5 metro de largura. Zinco derretido a 450 graus Celsius. O ponto de fusão do zinco é 420 graus. Então, no Japão, por ser beira-mar, tudo é galvanizado, tudo é zincado. Você imagina esses pés dessas mesas aqui, ó, tudo de ferro, né? Então, a gente era uma prestadora de serviço. Vinha tudo aqui besuntado em óleo, a gente imergia em ácido para fazer a limpeza e imergia nesse alumínio, que é 45 anos de proteção contra a corrosão. Então, nós fazemos um trabalho braçal. Essa linha, essas redes de energia que estão aí, por baixo tem um copo de porcelana. Por dentro desse copo de porcelana tem uma parte de ferro. É tudo galvanizado. Torres de alta tensão são todas zincadas. No Brasil tem isso também. Mas no Japão, por ser beira-mar, então tem muito mais. Escada, tudo é zincado. Então no serviço, o japonês não faz serviço de 3K. Kitanai, Kitsui, Kusai. Sujo, fedido, pesado. Era o meu serviço. Então se eu quisesse trabalhar serviço de $8, $10, serviço leve. Por isso que lá, depois de 6 meses, eu passei a ganhar $19. Foi de 8, aí teve uma ajuda cambial, a valorização do ien, e mais o meu salário de 1.200 foi para 1.900 ienes. Aí eu subi, foi em 6 meses depois, aconteceu isso, uma proposta de trabalho. Oportunidade, decisão e risco. Muitas vezes a gente tem que fazer essa análise. Sinceramente, eu me arrependi. Foi o único arrependimento que eu tive no Japão. Por quê? Eu tinha um primo que morava em Tóquio e ele trabalhava como eletricista. Ele tinha a empresa na qual ele trabalhava tinha sido contratada para dar uma prestação de serviço de manutenção num navio mercante. 6 meses dentro do navio. Depois disso ia para um hospital.
Eu poderia ter perdido pelo menos uma profissão, eu fui só braçal. Mas o que eu fiz? Eu não sabia falar, porque eu tinha só 6 meses no Japão. Eu coloquei no papel, coloquei assim uma coluna, 8 horas de trabalho. Lá em Tóquio, era mesmo de 10 horas onde eu estava trabalhando. Eu não falava bem, mas a expressão corporal, né? Trouxe um tradutor lá, um brasileiro. Na verdade, eu não trouxe tradutor, eu coloquei no papel. E eu, durante os 4 anos, eu fui visto sempre como mercenário, porque eu deixei bem claro, eu não estou aqui para fazer amizade, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para fazer amizade. E não fiz mesmo. Uma opção. Mas eu tinha um objetivo. Então, fiquei 4 anos, eu perdi 3 dias de serviço. 3. Eu optei por ser diarista, porque no Japão tem a CLT, mas a carga tributária era 40. Aí eu falei assim, não quero ser CLT, eu quero ser horista. Trabalhava, eu ganhava. Não trabalhava, o negócio meu era trabalhar. Aí o cara falou, bom, pois bem, você quer ganhar, né? Você quer trabalhar? Quero. E por esse salário eu não fico aqui, não. Você trabalha à noite? Ele falou assim, trabalho. Só à noite. Kotai Jutsu da meia. Falei, o que é Kotai Jutsu? Fazer rodízio. Uma semana à tarde, uma semana do dia, uma semana à noite. Não, isso eu não faço, não. Trabalha só à noite. Aí eu fico. Então tá bom, eu vou arrumar. Yamaguchi, nome dele. Encarregado de chefe geral. Adorava eu. Muito trabalhador, muito focado, muito dedicado. Aí ele falou, não, eu vou dar oportunidade. Você vai trabalhar à noite. Beleza. Comecei a trabalhar. Domingo, às 2 da tarde. Parava na segunda, às 8 da manhã. $200. Foi mais 2 bezerros. Então, era muita grana. Era muita grana. Para você ter uma ideia, hoje quem vai para o Japão ganha os mesmos $100 por dia. Só $100 é R$530. Você não compra nem um quarto de bezerra. Eu comprava um bezerro, meia orelha. R$2.500. Livre. Então, era muita grana. E todos nós temos oportunidade ao longo da vida. E o que acontece com muito empresário é justamente isso. O empresário sai do nada, cresce, fica no auge, a hora que ele chega no auge ele acha que ele está rico. Aí ele delega tudo, não delega, ele larga. Delegar é uma coisa, né? Eu deleguei. Minha empresa está rodando, as 3 lá. 37 funcionários rodando. Eu delego. Então, aí, eu decidi não ir, porque a empresa cobriu a oferta. Fiquei. E ralei mesmo. 1 ano e 2 meses. Domingo, aí eu fazia assim, domingo para segunda, até quinta para sexta. Sexta para sábado não tinha. À noite. Eu chegava, esperava o meu chefe chegar, eu preciso trabalhar. Aí ele colocava sábado durante o dia. Eu trabalhava sábado durante o dia, só que domingo eu começava às 2. Eu aguentei 6 meses desse jeito. Depois eu falei, não dá. Eu tenho que começar domingo à noite. Não dou conta de começar domingo às 2 da tarde. Falei, 1 ano e 2 meses desse jeito. Mas o sentimento, muitas das vezes, da gente é esse aqui. Ó. Faz sentido para vocês? Algum momento da vida de vocês já se sentiram assim? Como se você tivesse em prol de pagar uma conta, em prol de fazer algo, ou uma dívida. Ou seja, você está com o peso do trabalho, literalmente, para juntar. E é assim que eu me sentia. E literalmente eu carregava a corrente. Tinha um guindaste com um vão de 22 metros, ele era automático. Então eu ia até o final, 20 metros, depois cheguei lá, descarregava uma estrutura, tirava as correntes e saia arrastando. Então aquele barulho assim, eu ficava lembrando na idade medieval. Falei, pô, estou parecendo um escravo aqui. E a noite não foi feita para trabalhar, a noite foi feita para dormir. Mó sacanagem existia o tal do trabalho noturno. Eu trabalhava parecendo um zumbi. Mas, por isso que, às vezes a gente tem que fazer, a gente se depara no dia a dia de vocês, nesse sentido. Pô, mas eu tenho que fazer isso, fazer um relatório, tenho que viajar longe, tenho que acordar de madrugada. Muitas das vezes a gente não faz o que a gente quer. A gente tem que fazer o que é preciso, o que é necessário, o que é importante. Questão de meta, de cumprir desafio. Qual que é o desafio meu da minha vida? O que eu quero para a minha vida? Se você não quer essa coleira, então eu sempre falo, todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, tem ganha, tem perca.
Não tem só lado bom. Então, eu ganhei dinheiro, mas não fiz amizade, não confraternizava com ninguém. Mas eu tinha isso na cabeça, isso vai ser uma passagem da minha vida. Eu fiz muito bem pensado, eu era muito jovem, falei, eu tenho que trabalhar agora. Eu vou ralar, mas eu vou juntar. Então tem tempo para... Isso que você tem que fazer com os dentes para mastigar com a gengiva, né? Então, quem faz isso? Esse sentimento aqui, ó, eu falei assim, eu vou carregar um tempo, mas eu vou desvencilhar disso. Você tem que fazer o dinheiro, correr atrás do dinheiro, para um dia depois o dinheiro correr atrás de você. É o que a gente faz de investimento. Você faz investimento para que depois o dinheiro retorne. Quanto tempo você vai fazer isso? Não sei. Depende do tamanho da sua ambição. Eu falo que não tem nada de errado, porque hoje tem Uber, hoje tem... Você pode andar de bicicleta. De repente você faz o home office. Quem disse que você precisa ter carro? Quem disse que você precisa ter uma casa? Quem que você precisa ter uma casa num condomínio? Eu moro num apartamento, pago R$1.500 de aluguel. Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho 27 imóveis. Fora a fazenda. Fora as empresas. Ah, porque eu fui melhor que... Não fui melhor, eu fui mais focado. Um dos elogios que mais me irrita é o cara falar assim, você é inteligente. Não é porque ele fala de maldade, a inteligência está inserido. Que você é um cara legal, que você é um cara focado, que você... Mas a palavra em si dá uma conotação que a facilidade para mim ter conseguido onde eu cheguei, foi porque eu simplesmente, Deus deu um privilégio de ter uma inteligência. Parece que é natural falar do jeito que eu estou falando para vocês, com uma certa eloquência, e falo bem e me expresso bem. Não sou o cara? Não. Mas sabe com quantos anos eu comecei a ficar de pé? Com 35 anos. Eu não nasci com dom, de nada. Tem livros, e eu posso compartilhar com vocês, tem um livro da Carol Dweck. Se vocês não leram, leiam. Chama Mindset, onde tem um cérebro. Carol Dweck. Ela fala o seguinte, desmistificar o quê? Que fala, não, você aprende inglês se você for criança, é mais fácil. Não existe nada mais fácil. Nada, em qualquer época. Em qualquer época. O que existe é, eu quero aprender. Eu vou desenhar, por exemplo. Você consegue ser um pintor profissional? Não, mas se você entrar num curso, você desenha qualquer coisa que você quiser. Eu busco a fluência no inglês. Me virei no japonês, porque eu estudei muito. Faz 5 anos que eu faço inglês. Faz 3 que eu faço todo dia de estudo, todos os dias. E eu não vivo a língua. É muito difícil. Tudo é muito sacrifício. Tudo é muita abdicação do tempo. Não tem milagre, gente. Quem tem mais é quem fez mais. A vida é de multiplicar e somar. Nunca é dividir e subtrair. Ah, isso não é função minha. Ah, isso eu não vou fazer. Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Certo dia eu estava fazendo inglês com o meu professor, tem 72 anos. Tinha não, tem, mas ele não é mais meu professor. Americano, psicólogo de formação. E eu fazia a aula das 5 às 6 da tarde. E minha porta do meu escritório fica aberta e chegou lá um funcionário, deu um problema danado, não sei. E eu fiquei puto. E ele percebeu. E ele não entende português. Aí ele explicou para mim, falou assim, Edil, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa grave. Ah, aconteceu um problema, sim. E fui explicando para ele tudo em inglês. Ele falou assim, você não tem problema. Você tem uma oportunidade. Depende do prisma que você está olhando. Uma doença. Pode ser terminal. É muito fácil eu falar, né? Mas é verdade. Se o médico te der 6 meses, te deu 6 meses. Para você fazer pelo menos 6 meses diferentes da sua vida. É uma oportunidade. Depende. Eu estou fodido. É o lado que você vê a moeda. Estou trabalhando aqui no escritório. Vou para casa, eu chego cedo
e fica reclamando, lamuriando. Trabalha, faz 2 empregos. Quer ganhar mais? Trabalha mais. Eu falo um negócio há muitos anos, eu vou falar um negócio que é muito duro, às vezes de ouvir. Ninguém ganha mais nem menos do que merece ganhar. Se você está ganhando 10 mil e você acha que está ganhando pouco, pode ter certeza que você não merece ganhar mais. E presta atenção, se você ganha 10, perder um emprego de 10 e passar a ganhar 5, é o que você valia. Porque se você vale 15, com certeza alguém vai te oferecer 15. Porque o mercado vai te ver. É o que você planta, é o que você colhe. Não é diferente. Em qualquer lugar. O americano fala behavior, comportamento. O teu comportamento, a tua expressão é que fala no teu dia a dia. Eu estou aqui intenso com vocês durante 1 hora, quero falar 1 hora para vocês de intenso. Eu estou dando a minha vida para vocês. Porque para mim, eu tenho 52, eu tenho na minha cabeça que eu tenho mais 18 anos da minha vida. De qualidade, que eu pretendo ter essa qualidade. Eu não sei, hein? Talvez eu não consiga ter isso, hein? Então, quantos anos eu tenho que me resta de qualidade? É assim que eu penso. Então eu me dispus a vir aqui para me dar a minha vida, porque eu gastei 2 dias para sair de lá ontem e ficar aqui. Então eu perdi 2 dias. Não. Eu vou fazer valer a pena. Para mim, da melhor forma possível. Talvez eu não consiga entregar da melhor forma que vocês mereçam. Ou que vocês imaginavam. Mas a ideia e o meu sentimento é esse. E se vocês entenderem que minha voz, a minha intensidade aqui para vocês, estou entregando para vocês, é isso. É que inspirar vocês. É esse no dia a dia que eu acordo. Todos os dias. Eu vou fazer o meu melhor. Aí, eu falo para vocês. Eu faço o meu melhor, mas eu estou com muita dor. Eu machuquei, eu estou gripado, eu estou doente. É isso que acontece muitas das vezes. Dor e sacrifício. Infelizmente, todo jogador, se vocês pararem para analisar, um Djokovic, que é o primeiro do ranking, Federer, não sei se quem gosta de tênis, né? Ou futebol, Neymar. Todo mundo acha bonito o glamour desses caras, né? Que nem um Federer, o cara anda de avião, primeira classe, mas o cara fica 1 ano viajando de um lugar para outro. Fuso horário, comida diferente, machucado, com dor. Esses caras estão com o pé tudo arregaçado. O jogador de futebol detona. Não vê filho nascer. Perde a família. Todo o glamour que tem de todas as pessoas que são bem-sucedidas, a coisa mais difícil, por isso que eu falo, a escolha que a gente faz na vida, ela tem muitas dores e sacrifícios. E é muito difícil uma coisa que chama equilíbrio. Trabalhar, ter lazer, ter família, ter equilíbrio espiritual. E eu só estou aqui porque Deus me permitiu. E eu só cheguei onde eu cheguei porque Deus me deu a luz e me deu a sabedoria para me guiar naqueles momentos mais difíceis. Eu não sou, não. Eu sinto que Deus me escolheu. Esse é o meu sentimento, de gratidão, diariamente. Obrigado, Deus, por me permitir. Então nós temos que levar sempre o pensamento a Deus, para mim, cada um tem a sua crença. Pensar que ninguém, olha, qualquer um, todos os empresários, se vocês lerem, qualquer empresário que quebrou, procure saber o comportamento dele. Qualquer um de nós, o dia que falar assim, eu sei, vocês vão quebrado. Porque nunca ninguém sabe nada. Porque o mundo está em completa transformação. Eu sempre falo um negócio. Nós temos a oportunidade e vivemos a oportunidade única. Nós vivemos o futuro. Você que é mais jovem, informação nós recebemos milhares todos os dias. Milhares de informações. Informação bem colhida gera conhecimento. O conhecimento por si só não serve para nada, não te dá camisa, se você não praticar. Então toda informação tem que gerar conhecimento. Todo conhecimento tem que gerar uma ação, uma atitude. Vocês passam por treinamentos pela equipe técnica
E se vocês não colherem todas essas informações como forma de conhecimento verdadeiro e praticá-lo. Praticar, eu quero dizer o seguinte. Chega numa loja, vocês têm oportunidade. Tem um fazendeiro grande lá. Desafie ele. Vai na fazenda do cara. Mas não é para vender. A nossa ânsia de vender é maior do que entender. Eu falo o seguinte. Muitas vezes vender é não vender. Como assim? Você está louco, Edi? Eu vivo de venda. Não, você vive de relacionamento. A única certeza que vocês têm todos os dias é que vocês vendem relacionamento. E como que você chega com credibilidade? Como que você consegue e cria credibilidade? Se relacionando verdadeiramente. Ouvindo verdadeiramente. Entendendo a necessidade. Porque qualquer fazendeiro, ele detesta ser assediado. Mas ele ama que alguém ouça ele. Experimente. Vá numa fazenda e fala assim, eu ouço muito falar do senhor, senhor Antônio. A fazenda do senhor é uma referência. Você poderia contar a história do senhor? Como é que o senhor começou? Dá duas tiradas. Você pede 15 minutos para ele. Pede 15 minutos. Não, o que você quer? Fala, não, eu gostaria de conversar muito com o senhor. Isso é uma referência, eu vim aqui por uma indicação. Tenta sempre criar um elo de ligação, para que a pessoa, pelo menos, te cumprimente com decência. Porque se você for lá de cara também, sem nenhuma referência, você está morto. Muitas das vezes o cara não quer nem saber, porque ele está corrido, todo mundo é corrido. Agora, se você tiver uma ponte de referência, aproveite a oportunidade para se relacionar. Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Falar o nome dele completo, não falar o apelido. Pode ser o cara, mas falou o nome dele. Qual o nome? Eu não gosto. Ô Japa, quem fala eu de Japa? Meus amigos íntimos. Quem não tem intimidade, um cara chegar lá para mim, ô japonês, me ofende. Por que me ofende? Porque eu não sou japonês? Não, eu sou japonês. Porque é uma falta de educação. Vocês não têm obrigação de falar. Vocês têm que ter educação. É diferente. Muito diferente. Você só chama o cara de apelido se ele te der a liberdade. Por favor, você me chama de apelido, que eu prefiro que me chame de apelido. É que eu acho meio constrangedor chamar de apelido. Mas se o senhor prefere, então eu chamarei o senhor de apelido. Então, os detalhes é que fazem a diferença. A gente, quando começa um emprego, a gente acha que tem que sair lá vendendo que nem louco. Não, você tem que estruturar, fazer um mapeamento. Qual o potencial? Ouvido a loja. O que você pode agregar? E nós temos um hábito de colher, querer colher antes de plantar. Ninguém colhe antes de plantar. Primeiro semeia, e é difícil, hein? É um saco, hein? Planta, regra, cuida, faz crescer e não dá fruto. Ou às vezes dá pouco fruto. Então você tem que plantar o quê? Muito. Plantar todo dia. Daqui a um tempo você vai começar a colher. Às vezes você colhe muito. Depende de que você cuidou. De que você cuidou dessa planta? Foi com amor? Não, eu cuidei por obrigação. Complicado, hein? Fazer por obrigação? Então assim, quando a pessoa é muito argumentativa, ou ela tem uma capacidade de persuasão muito forte, ou argumenta, ou conversa muito bem, isso é fantástico. Isso me traz... Eu sempre falo um negócio, Edil, eu falo que a minha competência ou o meu sucesso é um mérito questionável. Por que mérito questionável? Só o fato de eu ter nascido japonês me deu vantagem competitiva. Eu não tenho nada contra negro. Muito pelo contrário. Mas só quem está na pele negra é que vivencia a dificuldade e o preconceito. Quem é asiático tem uma vantagem competitiva. O asiático é ligado ao quê? Focado, dedicado, sério, honesto. Eu só usei essa vantagem competitiva em meu favor.
Se você não tem, crie a sua vantagem. A única certeza que eu tenho aqui, que cada um de vocês são únicos. Não tem fórmula mágica para sucesso. Não tem. Se alguém falar alguma coisa e falar assim, não tem. O que tem é dedicação, o que tem é determinação, o que tem é foco, o que tem é empenho, o que tem é relação verdadeira. O Beto não tem formação, trabalhou em multinacional, tal. O Beto é meu compadre, para quem não sabe, é meu compadre. Mas é um cara que vende muito bem a relação, porque ele é verdadeiro. Qualquer um que conversa com ele sabe que é verdadeiro e puro. O Beto muitas vezes é ruim para ele. Meu amigo, meu compadre. Mas ele sabe disso. Mas não tem maldade. Ele só está no mercado até hoje porque ele tem uma capacidade de se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Mas só isso não dá camisa, não. E ele sabe disso. Então, a dor e o sacrifício, gente, fazem parte da nossa vida. Aprenda a viver com a dor igual os campeões. Se você quer ser campeão, você tem que aprender a viver com dor. Aqui, a dor e o sacrifício é para quê? Para realizar um sonho. Assim espero que todos tenham. Quando se propõem a ter a dor e o sacrifício, faça uma ponte como um sonho. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui eu escrevi 27 de março de 92. Alguém está vendo atrás? Dá para ver? Lê certinho? Uma verdade, os sonhos. 27 de março de 92. Março do ano que vem vai fazer 30 anos essa carta. Essa carta aqui eu escrevi para mim mesmo. Eu tinha 23 anos de idade quando eu escrevi essa carta. Namorava a Denise, minha esposa. Na ocasião, ela era minha namorada. Eu cortava cabelo num salão, como eu trabalhava à noite, eu cortava cabelo durante o dia e toda vez que eu ia lá, eu estava sozinho no salão. Um salão grande. Quer que deixe aqui? Aí a pessoa para de prestar atenção em mim. Não, mas posso deixar ali um pouquinho, só para vocês verem. Aqui, então, se vocês quiserem... não é segredo, não. Eu começo aqui, ser feliz, essencial para qualquer ser humano. Sei que isso não dependerá dos outros, mas sim de mim mesmo. Vou ler isso aqui. Achei legal isso aqui. Um caminho cheio de vitórias, as derrotas sem dúvida ocorrerão. No entanto, isso nunca poderá afetar o verdadeiro objetivo. Cada passo deverá ser árduo, sem pressa. Firme, consciente. O tempo não poderá ser obstáculo. Será apenas o caminho para crescer no objetivo. Que objetivo? Ser rico. Por que não? Pior seria querer ser pobre. Rico em todos os sentidos. Rico espiritual, intelectual e financeiramente. De graça? É evidente que não. A humildade e a simplicidade serão virtudes essenciais para mim chegar lá. Cada pessoa, por mais ignorante que possa parecer, terá uma sabedoria. Melhor, tem uma sabedoria própria que podemos compartilhar. Não quero saber o que os outros têm de bom sem me expor. Quero sim, democraticamente dialogar, ouvir e ser ouvido, numa convivência lucrativa e aproveitadora, para todos que algum dia estiver à minha volta. E o trabalho, sem dúvida, a parte principal para podermos construir tudo o que queremos. Qualquer trabalho, por mais humilde que possa parecer, tem algo que podemos aprender. A convivência com os colegas, os detalhes que envolvem o nosso trabalho, as grandes coisas estão nas pequenas detalhes. Isso aqui é parte de 3 folhas que eu demorei uns 6 meses para escrever. E por que eu escrevi essa carta? Porque eu cortava cabelo e eu, muito falante, o cara falou assim, Morisugi, ele chamava só pelo sobrenome. Você está cheio de sonho, né? Sim, eu tenho bastante sonho. Qual que é o seu sonho? Eu falei assim, tem uma fazenda, porque você fala que você compra bezerro, tal, quer ter uma fazenda, tal. Quer ter uma fazenda. Você já escreveu? Eu não. O mundo inteiro tem pessoas, bilhões de pessoas sonhando. Mas ninguém materializa quase. Por quê? Você tem que materializar. Materializa. Coloca no papel. Entrou aqui, saiu aqui, né? Aí vai 1 mês, 2 meses. Toda vez ele perguntava a mesma coisa. Escreveu a carta? Eu falei, não, escrevi a carta. Então escreva. E aquilo de alguma forma me internalizou. Eu falei, vou escrever essa carta.
E o dia que eu sentei para escrever, eu escrevi ela em, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. É claro que eu já fazia tempo que eu pensava, né? E eu tenho 3 frases que eu risquei e eu não passei a limpo. Tem as 3 folhas guardadas. Então eu falo nessa carta, eu falo o que eu quero ser como pai, como marido, como empresário, como cidadão, entendeu? E o que eu queria como bens materiais. Eu falava que eu queria ter 150 alqueires aos 40 anos de idade. Quando eu fiz 40 anos, por incrível que pareça, eu li pouquíssimas vezes. Dos 23 aos 40, que são 17 anos, eu li pouquíssimas vezes essa carta. Pouquíssimas. Mas quando, por acaso, eu estava na minha casa, peguei a carta e mostrei para minha irmã, que é 1 ano e 3 meses mais velha do que eu. E ela leu a carta. E ela pegou, deu um suspiro, falei... Ela fez assim, nossa, meu irmão, isso aqui é você, ué. Falei, que legal, né? Falei assim, pois é. Falei assim, um certo lamento, eu falei assim, pois é. Fiz 40 anos agora, 2008. Isso era fevereiro de 2009. Pois é. Comprei tudo, menos a fazenda, né, Mônica? Maio de 2009. Eu comprei uma propriedade junto com meu sócio, que ela é 680 e pouco, é 136 alqueires. Só que no meu sonho eu não falava de empresa, não falava de imóveis. Nessa época eu já tinha acho que 17 imóveis, eu já tinha uma loja. Eu não imaginava que ia chegar onde cheguei, não. Quem disse que eu chegava onde cheguei? Só dediquei muito, trabalhei muito e tive a bênção de Deus. Fui iluminado. Sou melhor? Não sou melhor que ninguém. Sou igual a vocês. Igualzinho. Não vou levar nada disso. Eu vou levar é a minha história. O compartilhar que está ali, ó, você viu? Compartilhar. Com 23 anos eu falava isso. Por isso que eu estou aqui. Eu estou palestrante hoje. Eu não sou palestrante, mas eu estou hoje palestrante. E vou dar o melhor para vocês. Único. Nenhum conceito. É a minha história. Que a história sirva de lição. De inspiração, não lição. Não estou aqui para dar lição a ninguém, não. Estou aqui para inspirar vocês. Refletir. Pensar. Desses sonhos, 1992, eu morava no Japão, voltei, conheci a minha esposa, está ali atrás, ó. Parece que fui sozinho, não. Posso falar para vocês que talvez 70% eu devo àquela pessoa. Deus não pôde me dar filhos, não poder dar, fiz 29 anos de casado, mas me deu uma pessoa maravilhosa. Tinha 18 anos, eu tinha 23, ela tinha 18 anos quando nós casamos. Ela acreditou no sonho. Ela foi meio louca, porque 13 meses, quem conhece 13 meses alguém? E eu sabia quem era. Ela não sabia quem era o Edil, mas eu sabia. Com 23 anos eu já tinha escrito aquela carta. Eu sabia quem que eu precisava. Eu falei assim, eu conhecia minha sogra foi uma mãe para mim. Minha sogra. Eu falei, se a Denise for 70% da minha sogra, eu sou homem feito. Ela é melhor que a minha sogra. Em tudo. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Eu chamo ela de mãe desde o dia que eu casei. Pessoa maravilhosa. Mas sem aquela pessoa, eu não teria as empresas, eu não teria a fazenda, eu não teria nada sem aquela mulher. Digna, caráter, foco, dedicação. Ela segurou o holofote para que eu estivesse aqui hoje. Sempre. Então a gente não pode esquecer das pessoas que nos ajudam. Ela foi principalmente foi a pessoa que foi o esteio das horas difíceis. Ninguém tem ideia que essa mulher já passou. Ninguém tem ideia. Nós começamos a loja ela lavando banheiro, porque nós posamos dentro do escritório. Ninguém tem ideia. Foi escolhas que nós fizemos. Nós não somos melhor porque foi escolha minha, dela. Cada um de vocês tem uma história. Eu tenho certeza que se vocês forem contar, dá uma bela história. Uma bela história. Tenho certeza. Tenho certeza que cada um de vocês no coração agora está remetendo histórias do que passou,
do que teve que abdicar, do que teve que fazer para estar onde está. Então, assim, vou ver se eu passei da hora. Estou dentro do tempo? Hã? Todas as histórias, cada um de vocês, cada um de nós, carregamos valores. Eu não contei algumas coisas para vocês, eu não faço drama da vida, essa que é a verdade. Mas por incrível que pareça, meu pai é o quinto de 8 filhos. Eu sou neto de japonês, de fato, mas eu sou filho de documento. Meu avô veio para o Brasil em 34 e retornou em 57. E eu sou de família de agricultores. E, quando criança, sofri bullying pesado do meu pai. A vida inteira, meu pai chamava eu de burro. Com 9 anos, olha só. Para quem está no mundo do agronegócio, em 1980, década de final de 77 a 80, as variedades plantadas de soja eram Bossé, Santa Rosa e S5. Plantava com 4,30,16 o adubo, a plantar soja, e 4,14,8 plantava milho. Isso eu sabia desde os 9 anos de idade. Meu pai chamava de burro. Com 14 anos, eu passei a trabalhar e estudar à noite. Eu ia com carro, era 8 quilômetros. Meu pai mandava eu para a enxada e mandava o filho do funcionário para o trator. Eu chegava a chorar de raiva do meu pai. Mas eu só cheguei por causa disso. Eu fiz de cada bullying, de cada dor, uma motivação. Então, por isso que eu falo, depende do prisma que você está olhando. Se o cara está dando, toda vez que o teu chefe, toda vez que o teu superior chamar vocês no racional, ou apelar com vocês, pode ter certeza que ele tem certeza que você pode dar mais. Porque se ele parar de chamar atenção, você está fora. E na vida, a gente tem que ter coragem algumas vezes. Quando eu fui para o Japão, resolvi ir para o Japão, meu sócio, que é meu cunhado, chegou e falou para mim, lá em São José do Rio Preto, falou assim, Edil, monta 4 cachorro-quente, que dá mais dinheiro que você ir para o Japão. O Japão tem Yakuza. Falei, se estiver matando o brasileiro, eu vou lá ver com meus olhos. Mas eu vou para o Japão. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez 4 cachorro-quentes, modéstia à parte, eu sobrevivo com 4 cachorro-quentes. Com a cabeça que eu tenho, com a esposa que eu tenho. Eu não tenho medo mais de quebrar. É o único medo que eu tenho. Porque o medo nos protege. Mas a fragilidade nossa é muito pela falta de experiência e conhecimento. Quer dizer, então, que você não quebra? Eu digo, não, que isso? Um país louco como esse, tudo é possível. Eu tive a bênção de estar no meu negócio que surfou a onda do agronegócio. Mas se eu tivesse um restaurante, se eu tivesse um hotel, muita gente fechou. Então, eu tenho orgulho de falar que eu tenho empresa há 26 anos, eu nunca descontei um cheque, nunca antecipei o cartão e nunca descontei a duplicata. Por isso eu sou melhor? Não. Nesses 2 últimos anos, eu refiz todo o planejamento, queria alavancar e meu sócio não deixou. Até talvez uns motivos que eu estou trabalhando. Talvez até na frente não esteja mais na sociedade. Porque o mundo muda. As coisas mudam. A única certeza é que amanhã será diferente. A estratégia de hoje serve para hoje, para amanhã, não sei. Mudanças são inerentes à nossa vida. De casa, tem filhos, né? Então tem tanta... Imagina. Tem tantos desafios. Baseado em tudo isso que eu falei para vocês, diante do lema que é alto, fortes, rápidos e juntos. Baseado em tudo isso que eu falei para vocês hoje, que essas histórias que eu compartilhei com vocês, gostaria que saísse daqui e refletisse. O que é importante para mim? Qual é o meu propósito de vida? Quais são os meus sonhos?
Como está a IMEV inserida nesses meus sonhos? O que eu posso fazer de melhor para essa empresa? E que eu possa realmente me juntar. Quer dizer, unidos, juntos. Vou deixar como frase isso aqui para vocês. Justamente isso que você está falando. Sabe quem escreveu aqui? Andrew Carnegie, foi o rei do aço. Gostaria de encerrar aqui, agradecendo a cada um de vocês que não dormiu, ninguém dormiu, ué. Foi uma bênção, né? Não vi ninguém dormir. Eu acho que eu tive êxito, pelo menos, em deixar ninguém dormir e ficar com sono, né? Esse era o primeiro objetivo, porque pós-almoço. Mas quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que realmente essa 1 hora tenha valido a pena para que possa fazer vocês pensarem, refletirem e agirem. Pensar demais sem ação não sai do lugar. Certo? Então que sirva para cada um de vocês, entendeu? Para que possa realmente inspirar e sair daqui com gás, com energia, com vontade, com entusiasmo. É o que vale a vida, entusiasmo. Obrigado a cada um de vocês, que Deus vos abençoe, que continue protegendo nesse momento tão difícil da pandemia. Proteja vocês, as famílias, tá? Que retornem em segurança. Muito obrigado por esse momento com vocês.